Então você sabe que probabilidade é um número que está no intervalo fechado de 0 a 1 e na verdade ela mede a possibilidade de um fato ocorrer. Ah, sim. Mas você sabe que Kant diz que se você for fazer algo, você tem que partir do princípio de que eu também irei poder fazer. Só cortar aqui meu deck de zumbi. Da hora. O senhor é de quê? Meu deck é daquele filósofo que fala penso, logo existo. De Descartes. Não. E aí galera do Inteiramente, o seu espaço interdisciplinar. Eu sou o Guilherme Aparecido, da Biologia, e dessa vez um Inteiramente triplo com 2 convidados especiais aqui, certo? Por que essa parte é tão A gente engraçada? de um tem que falar agora. Não, é... Eu sou o Caio, professor Caio Gordinho, da matemática. Eu sou o Alessandro da Filosofia. Então eu trouxe essas 2 figuras aqui pra gente tentar fazer ali esse bate-papo bem interdisciplinar, porque a gente tá ali com a filosofia, né, a base de várias áreas do conhecimento, se não todas, né, a matemática, que surgiu consequentemente ali, né, uma linguagem e tudo mais, e vamos tentar introduzir também a ciência nesse bate-papo. E pra gente começar falando, vamos bater um papo ali, falar sobre os filósofos gregos, né, o que a gente pode falar? Bom, a filosofia começou por volta do século 5, 6 a.C. na Grécia, chamado período clássico, né? E ela começa numa quebra de um pensamento que antes era mitológico, ou então sistemático, todo mundo aceitava o que se era dito, para um pensamento indo mais para o lógico, em que você tem que achar uma razão para o que você está dizendo. Você tem que ter uma lógica para aquilo. E nesse tema de hoje a gente vai tentar estudar ali padrões que são encontrados na natureza e que eram desde os tempos antigos, né, certo? Com os filósofos e matemáticos, né? Sim, é até interessante você dizer isso, porque os primeiros filósofos, eles foram exatamente os que buscaram esse padrão dentro da natureza, a chamada physis. E esse padrão eles chamavam de arché, que é mais ou menos o que representa a base da vida, ou o que está em tudo e porque tudo existe. Exato. E a matemática é a área que vai entrar e procurar para estudar esses padrões, entender como eles funcionam, que é a área que vai estudar esses padrões, que vai procurar e investigar esses padrões. Legal. Então, sabendo todas essas bases, vamos mais uma vez ali para nossa mesa didática. Vamos falar então em padrões do universo. Alguns filósofos antigos, começando por Tales, o primeiro filósofo. Para ele, o padrão da vida é a água. Tudo vem da água e não existe vida sem a água. Como explicação, ele dá que as coisas mortas secam e viram pó. Um de seus discípulos, Anaximandro, diz que esse padrão, na verdade, é o apeiron, que significa a, sem, e peirar, fim, ou seja, o ilimitado, ou também pode ser traduzido como infinito. O terceiro é Anaximenes, que, da mesma forma que Tales, explica que a vida não existe sem o ar. Pessoas que se engasgam mesmo com água morrem, porque lhes faltou o ar. Um outro que deu um pulo maior em direção ao que queremos discutir foi Pitágoras. Para ele, a arqué eram os números. Esses aqui são alguns exemplos dos pré-socráticos. Em outra linha, há outros filósofos que vieram depois de Sócrates que vão para um outro lado, mas mesmo assim ainda mantendo alguns padrões. É o caso de, por exemplo, Platão. Ele demonstra, através de geometria, a questão da reminiscência, que é como você não aprender algo novo exatamente, mas você lembra de coisas que você viu na época em que você estava no plano perfeito. No mundo ideal, né? No mundo Exatamente, das ideias. no mundo das ideias. E ele demonstra através de uma discussão entre Sócrates e um escravo, e esse escravo não sabia nada de geometria ou qualquer coisa de matemática. E ele, com questões simples, e desenhando na areia, ele demonstra que o escravo, mesmo sem ter aprendido, conseguia entender
geometricamente a questão da proporção de um quadrado, o dobro dele e assim por diante. E indo para o lado mais da matemática, temos Euclides e muito mais à frente, Fibonacci. Não sabemos ao certo se Pitágoras realmente existiu. O que sabemos de verdade é que existia os pitagóricos, que era um grupo de estudantes, eles estudavam astronomia, música e bastante matemática. O famoso Teorema de Pitágoras, que já era conhecido pela humanidade antes, mas que diz que o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Pitágoras está bem relacionado com a filosofia também, inclusive a palavra filósofo tem registros que vieram de Pitágoras. Além da filosofia, o Platão teve uma grande contribuição também na matemática. Os sólidos de Platão, tetraedro, hexaedro, tem o octaedro, dodecaedro e icosaedro. Nesses 5 sólidos é possível encontrar a chamada proporção áurea que os gregos encontraram na natureza. Essa proporção áurea se trata, na verdade, de um padrão que aparece na natureza em vários lugares. Os gregos descobriram esse padrão, viram que ele estava na natureza, e esse padrão acabou influenciando a arte, influenciando a arquitetura, influenciando a ciência em geral. E essa proporção áurea foi descrita futuramente no livro Os Elementos, de Euclides, de como chegar nessa proporção. O Euclides, lembrando, foi o cara que sistematizou aí a matemática e a geometria. Futuramente, Leonardo Fibonacci foi o cara que colocou esse padrão, colocou essa proporção áurea dentro de uma sequência. Essa sequência é hoje conhecida como sequência de Fibonacci. Essa proporção áurea, ela gera uma razão, o chamado número de ouro, que é representado pelo Φ. Ele equivale a 1 mais raiz de 5 sobre 2, é aproximadamente 1,618. Essa proporção áurea, que foi descoberta na natureza pelos gregos, ela como exemplo é apresentada no retângulo áureo, ou retângulo de ouro. A proporção é quando você divide um lado desse retângulo pelo outro, você obtém esse número Φ, esse 1 mais raiz de 5 sobre 2. E na sequência de Fibonacci, bastante conhecida aí, né? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, a gente pega o enésimo termo e soma os dois anteriores, então a n igual a n menos 1 mais a n menos 2. Nessa sequência, o Fibonacci inseriu o número Φ, inseriu o número de ouro, 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, quando a gente pega um número dessa sequência e divide pelo anterior, por exemplo, o 13 eu divido pelo 8, ou o 21 dividido pelo 13. Quando eu faço essa divisão e pego números bem grandes dessa sequência, essa razão dos números tende a ir para o 1 mais raiz de 5 sobre 2, para o 1,618. Então, está escondido, né, dentro da sequência de Fibonacci o padrão que os gregos encontraram na natureza. Sim. O π também, né, é um padrão? O número π? O π também o π é uma constante, né, é a razão do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Sim, então, assim como esse número, né, o φ, né? Isso, são números irracionais e são padrões que estão aí na natureza. Existem alguns padrões na natureza. Um desses padrões é a uniformidade da diversidade e está relacionado com a molécula de DNA. A gente compara, por exemplo, nós seres humanos. Existem algumas células do nosso corpo que têm cílios. Na nossa traqueia, mandar embora algumas partículas nas tubas uterinas das mulheres, né? O que acontece? Esses cílios empurram o ovócito, o óvulo, em direção ao útero e assim por diante. Só que a mesma estrutura, se você pegar microscopicamente a mesma estrutura de um cílio humano, é praticamente idêntica à de um protozoário, certo? E olha, nós somos de reinos de seres vivos totalmente diferentes. Então nós somos do reino animal e protozoários do reino protista. E mesmo assim mantém esse padrão. Justamente porque o DNA inicial que surgiu, segundo a hipótese da origem da vida, né, da evolução química das moléculas, o que acontece? Esse DNA inicial que surgiu foi deixando cópias, e essas cópias foram adquirindo mutação ao longo do tempo. Mas algumas coisas ou outras ainda se mantêm. Por isso que a gente fala que existe um padrão da vida. Outro padrão que a gente tem são as conchas de moluscos, como por exemplo os náutilos. Não necessariamente é a sequência áurea que se encaixa nesse padrão, mas de qualquer forma é uma espiral. E também temos ali o padrão dos órgãos reprodutores
de fanerógamas, que são plantas que apresentam órgãos reprodutores expostos, como as gimnospermas, que tem as pinhas, e as angiospermas, que tem as flores com pétalas. Então nas pinhas conseguimos perceber uma certa espiral, e nas pétalas das angiospermas conseguimos também ver alguns padrões. Esse foi o nosso Inteiramente de hoje, espero que vocês tenham gostado, certo? E quero agradecer muito aqui a presença de vocês dois, ok? Beleza. Caio, muito obrigado, Valeu, Gui. espero você mais vezes aqui. Pode Tudo deixar. bem? Ok. Ale, valeu aí mais uma vez, brigadão, tá? Espero também você mais vezes aqui. Pode deixar. E, gente, isso foi legal pra gente mostrar ali a importância, né, de, por exemplo, várias áreas do conhecimento interagindo e que, no fundo, gera um padrão, né? Isso aí. E, por exemplo, a filosofia, né? Mais uma vez ali, a importância da filosofia em outras áreas, Com certo? certeza. Bom, é isso. Galera, valeu aí. Brigadão, tá? Não esqueça de se inscrever aqui no canal, dá um gostei pra gente continuar ali, pra gente manter esse canal sempre em cima, beleza? Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, então, e segunda que vem estamos aí. Então, valeu, galera!